financeira e econômica apresenta inflação, desinflação, deflação, reflação e superinflação, por Vanessa Lucas, Juliana Paulini e Lucas Colela, com apoio intelectual da professora Rosângela Belin. Este é o nosso infográfico produzido. Inflação. Inflação é o aumento generalizado dos preços. É quando quase tudo que é produzido aumenta o preço. Então vamos supor que de uma hora para outra o preço do arroz fica mais alto. Isso é inflação? Não, porque para ser inflação esse aumento tem que ser de uma forma geral. Não basta ser apenas o preço do arroz ou do feijão, pois isso pode ser um problema específico desses setores. A inflação é quando o aumento dos preços atinge quase todas as coisas, e com isso tudo vai ficando mais caro, diminuindo o poder de compra do seu dinheiro. Imagine que você guardou R$100 na sua gaveta. Um ano depois você volta lá para pegar o seu dinheiro. Mas imagine que neste ano a inflação foi de 40%, ou seja, as coisas estão custando 40% mais caras, e o seu dinheiro está valendo 40% a menos. Um ano depois, aqueles R$100 estão valendo a mesma coisa que R$60 na época que você os guardou. A inflação faz o seu dinheiro valer menos, assim você precisa de mais dinheiro para comprar algo que você comprava com um valor menor. Inflação é causada pelo dinheiro e pelo consumo, ou seja, a inflação é sinônimo de perda de poder aquisitivo, o que quer dizer que para comprar os mesmos produtos é preciso de mais dinheiro. Como os salários não tendem a acompanhar o ritmo da inflação, a população de renda mais baixa acaba tendo o orçamento familiar comprometido, passando a consumir cada vez menos. Se as pessoas começam a consumir rápido demais, pode ser que o comércio não dê conta de atender a demanda. Assim, os produtos vão faltar no mercado. Pense em uma fábrica de carros. Se as pessoas começassem a comprar muitos carros de uma vez só, a fábrica vai ficar sem estoque, mão de obra e sem insumo. Dessa forma, ele irá faltar no mercado e, consequentemente, o seu preço vai aumentar. Isso poderia acontecer com tudo que está no mercado ao mesmo tempo. Pense no ouro, por exemplo. Ele é caro porque existe pouco. Se consumimos mais, a economia começa a crescer. Mas se a economia começa a crescer rápido demais, isso aumenta os preços e então surge a inflação. A economia vive de períodos de retração e expansão, e isso é normal. O governo precisa manter a inflação sob controle para a economia não crescer rápido demais, porque aí ela vai despencar rápido demais também. Lembrando que quanto maior a altura, maior a queda. Tipos de inflação. Inflação de demanda. Este é o tipo de inflação relacionada à procura por produtos e serviços, ou seja, quando há mais procura do que a quantidade ofertada pelo mercado. Seguindo a lei da oferta e da demanda, quando a demanda está no nível muito acima da oferta, é normal que ocorra um aumento nos preços. A primeira vez que a inflação de demanda foi observada foi nos primórdios do Plano Real. Na época, a instabilidade da economia gerou um consistente aumento no salário, e as famílias passaram a consumir significativamente mais produtos de diversos nichos, que até então tinham uma oferta estável. A consequência, os preços aumentaram. Inflação de custos, também chamada de inflação de oferta. Ela consiste na ocasião em que ocorre um aumento dos custos de produção, como a matéria-prima, mão de obra, que já vai envolver encargos trabalhistas, salários, tributos, fontes de energia, taxa de juros. Isso acaba reduzindo o incentivo para a produção, reduzindo a oferta no que se diz respeito à procura. Um exemplo desse cenário foi quando há alguns anos houve um aumento na tarifa de energia elétrica e acabou refletindo nos custos da produção industrial. Mas o que é a hiperinflação? É a inflação fora de controle, que atinge níveis elevadíssimos. Nesse cenário, o que ocorre é um encarecimento rápido e exagerado dos produtos e uma desvalorização acentuada da moeda. Em geral, esse cenário é acompanhado por um momento de recessão. Um caso recente de hiperinflação aqui na América Latina é a recente crise que ocorre na Venezuela, que é uma crise socioeconômica e política que o país tem sofrido desde o final do governo de Hugo Chávez. Durante o ano de 2016, por exemplo, a inflação foi de 800% e a economia contraiu-se em 18,6%. Ou seja, os preços aumentaram tanto que um frango valia cerca de 1.200 bolívares soberanos, cerca de R$ 647,77 em conversão direta. Uma pesquisa indicou que cerca de 89% da população tinha perdido uma média de pelo menos 11 quilos devido à falta de alimentação adequada. Hiperinflação no Brasil. No Brasil, a hiperinflação veio acompanhada por diversas trocas de moeda. A hiperinflação no Brasil durou entre a década de 1980 e 1990, com seu ápice em março de 1990, quando o índice de inflação atingiu 80%, ou seja, o mesmo produto chegava a quase dobrar de preço de um mês para o outro. Após 7 planos econômicos, a hiperinflação chegou ao fim em 1994. As causas da hiperinflação no país costumam ser relacionadas ao aumento dos gastos públicos durante o governo militar e pela elevação do endividamento externo, agravado pela crise mundial derivada do aumento dos preços do petróleo e pela retração na taxa de expansão da economia.
A política de substituição das importações, que vinha desde o governo Juscelino, fez crescer os gastos públicos e o milagre econômico, entre o final dos anos 60 e o início da década de 70, quando a economia brasileira cresceu a média de 10% ao ano. Foi financiado por empréstimos internacionais. Inflação no Brasil, índice de preços IPC. Quando falamos sobre inflação no Brasil, referimos-nos maioritariamente à inflação baseada no índice de preços ao consumidor, ou seja, IPC. O IPC brasileiro reflete a evolução dos preços de um pacote de produtos e serviços padrão que as famílias no Brasil adquirem para consumo. Para determinar a inflação, compare-se percentualmente o nível IPC de um determinado período em relação ao nível do período anterior. Havendo uma descida dos preços, estamos então perante deflação, que é a inflação negativa. Vejamos a tabela de IPC do histórico brasileiro. Fatores que causam inflação. Gastos públicos. Quando o governo gasta mais do que arrecada, há dois caminhos para que os preços aumentem. Os impostos aumentam para que as despesas sejam cobertas e o custo é repassado para os consumidores. Os preços finais de produtos e serviços sobem. O governo imprime mais dinheiro para pagar as contas. Com um volume de dinheiro maior do que a oferta de produtos e serviços disponíveis, os preços também tendem a subir. Resumindo, os impactos dos gastos públicos e sua má gestão afetam diretamente o crescimento econômico. Custos de produção. O aumento dos custos de produção impacta diretamente nos preços de produtos e serviços, causando uma inflação. Quando isso acontece, muitas organizações procuram empréstimos para viabilizar seus projetos. Em casos assim, é comum que os custos subam por causa do aumento das taxas de juros de financiamentos. Lei da oferta e da demanda. A partir da lei da oferta e demanda, o comportamento preponderante dos consumidores pode ser descrito em relação à aquisição de produtos e serviços em determinados períodos. Por exemplo, períodos em que a oferta de um produto está muito acima da procura, é comum que o preço caia, enquanto em que os períodos nos quais a demanda é maior que a oferta, a tendência é que o preço suba. Deflação. A deflação acontece quando há queda nos preços das mercadorias por falta de consumidores, ou seja, quando as empresas não conseguem vender seus produtos como antes, mesmo a preços menores, elas são obrigadas a diminuir o ritmo da sua produção e demitir funcionários. Isso porque, como não vendem bem, seu faturamento e lucro diminuem igualmente. As consequências disso levam a uma alta taxa de desemprego e uma diminuição no nível geral de consumo. Assim, a oferta de produtos e serviços aumentam, mas não há demanda. O resultado é que muitos bens e serviços são disponibilizados a preços muito menores do que o momento anterior. Há, portanto, um desequilíbrio no eixo da oferta e da demanda. A deflação afeta todos os setores da economia, desde o pequeno agricultor até as grandes fabricantes de produtos com alto valor agregado. Uma deflação prolongada pode indicar que o país está passando por uma recessão, que é uma fase na qual há contração no ciclo econômico. Inflação e deflação são vistos como opostos por alguns especialistas, mas continuam sendo igualmente ruins. Entretanto, a maioria dos economistas acredita que um cenário de hiperinflação é mais fácil de enfrentar do que de deflação, mesmo que as consequências macroeconômicas em ambos casos sejam parecidas. Isso se dá pelo fato de que há mecanismos que funcionam melhor em momentos de inflação, que é o caso de políticas de correção monetária. Vale comentar que, para barrar a deflação, é necessário gerar alguma inflação, pelo fato que se deve injetar dinheiro na economia. Reflação. A reflação acontece quando há uma estimulação da economia por meio do aumento do papel moeda e da redução de taxas ou impostos. Ocorre quando o governo se utiliza de estímulos fiscais ou monetários para expandir a produção e o rendimento no país. Desinflação. A desinflação aparece quando há uma diminuição na inflação, ou seja, ocorre uma subida nos preços dos produtos e serviços, só que menos do que o esperado. Muitos confundem com deflação, mas trata-se de fenômenos distintos. Lembre-se, na deflação, o movimento é de queda nos preços. Na inflação,
ao aumento generalizado e constante dos valores. Na desinflação, o preço aumenta, mas em menor percentual do que era apresentado ou esperado para determinado momento. Para finalizar, vamos demonstrar graficamente as diferenças entre inflação, desinflação, deflação e reflação. É importante se atentar ao comportamento do gráfico parabólico para compreender os conceitos principais. Lembrando que inflação e reflação refere-se a um movimento para cima. Desinflação e deflação refere-se a um movimento para baixo. Note que no gráfico o valor de referência é os R$ 5,00. Assim, no período 1, há uma estabilidade dos preços. No período 2, o preço sobe para R$ 7,00, depois para R$ 9,00 e atinge no final do período R$ 10,00, ou seja, o dobro. Logo no final deste período, temos o movimento inflacionário, quando o preço acumula uma alta em relação ao preço de referência. Já no período 3, o preço começa a cair para R$ 9,00, depois para R$ 8,00, para R$ 7,00, para R$ 6,00 e retorna para o preço de referência, ou seja, os R$ 5,00. Esse movimento ao longo do período 3 é o movimento de desinflação, ou seja, quando a economia desincha ou desinfla os preços maiores do período anterior. No período 4, o preço cai para R$ 4,00, depois para R$ 3,00 e no final do período para R$ 2,00. Note que neste período o preço está abaixo do preço de referência, descrevendo um movimento de desinflação. Esse é um movimento característico de economia em crise profunda ou em uma depressão econômica. No período 5, os preços se recuperam saindo de R$ 2,00 para R$ 3,00, depois para R$ 4,00 e retorna ao preço de referência, ou seja, os R$ 5,00. Esse movimento é denominado reflação, ou seja, o preço se recupera em direção ao preço de referência, relevando que a economia está saindo de uma crise econômica. Os números dispostos no gráfico como acumulado se referem ao índice de preços, onde o sinal positivo significa aumento e o negativo representa as respectivas quedas.